E eu achei que a gente não fosse, né, que eu não fosse dar conta de fazer todos. A gente chegou já ao 20º, a gente vai fechar com menos de 2 horas. 2 reservatórios foram ligados por um fino tubo em sua parte, se tiver, deixa eu só dar uma olhada se tem alguma coisa aqui. Espera aí. Vocês ainda estão aí? Está todo mundo quietinho? Tá tudo certo, né? Por um fino tubo, contém o mesmo volume de água com diferentes alturas, conforme foi mostrado na figura 1. Abrindo-se a torneira do tubo, a água escoa, de modo que as alturas das colunas da água se tornem iguais. O nível de água do reservatório esquerdo baixa X e o nível do reservatório direito sobe Y, conforme indicado nessa figura. Né? Então, vamos lá, aqui, vou ver se eu vou salvar também, para ficar mais fácil, 19. Vou pegar aqui um novo. Então, o que acontece? É como se fossem uns vasos comunicantes, né? Eu estou ali abrindo um, fechando o outro, né? E ele quer uma coisa em função de outra. Né? Ele não vai fazer. Então, o que a gente tem que pensar? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que o volume do primeiro, né, é um cilindro com uma base menor e uma base maior. São 2 cilindros, né? Então, o que eu vou chamar de 1, o que eu vou chamar de 2. Se eu pegar aqui, ó, o volume do primeiro, ele é igual à área da base desse primeiro vezes a altura. Que eu não sei ainda qual é. É uma altura aqui, ó. E eu sei também que o volume desse segundo também é a área da base desse segundo vezes a altura desse segundo. O que a gente tem que pensar? Como que a gente pode escrever essa altura 1? Eu posso falar que ela é esse tamanho mais esse? Eu posso, então, falar que a altura 1, ela é o H, esse tamanho aqui, né? Ó, mais esse tamanho. Né? Então, eu posso falar que ela é H mais X. E eu ainda posso falar que a altura 2, que é esse tamanho aqui, ó, que eu chamei de altura 2, né? Ela vai ser quem? O H, só que agora tirado o Y. Então, estou fazendo uma coisa em função de outra, né? Para poder ir melhorando. Então, o que a gente vai fazer? Eu sei que eles têm o mesmo volume, então eu posso falar que esse volume é igual a esse. Se eles são iguais, eu posso falar que a área da primeira vezes a altura da primeira, só que aí eu já vou usar a substituição, que a altura da primeira é H mais X. Ela é igual à área da segunda vezes a altura da segunda. E aí, quando eu venho para cá, o que acontece nessa figura 2? É que eu fiz para a figura 1, né? Vamos pensar agora na figura 2. A área da base dela não muda. Porque essa base é a mesma dessa. Só que a altura dela agora é H. Né? A área da base vezes a altura. Enquanto que a outra, a área da base 2, também ela mantém, opa, aqui não é igual, né, vezes, ela também vai ser H. É um H minúsculo aqui. Até aqui, a gente acaba, né, não estou resolvendo, só estou escrevendo algumas ideias. Mas como que eu posso pensar nesse H em função da primeira? O que aconteceu? Esse H, ele é a primeira menos o X. Enquanto que esse outro H é a primeira mais o Y. Não sei se vai ficar claro, mas esse H está definido por X e esse H está definido por Y, porque é do primeiro a figura, né, aqui, e a segunda. Deixa
Acho que eu poderia explicar um pouquinho diferente. Mas quanto que é o valor desse H? Né? Então, o que a gente poderia fazer? Eu poderia falar uma, ela está proporcional à outra. Né? Eu fiz aqui tão rapidinho, não sei se eu vou... A diferença vai ser que o volume do primeiro, ele tem o mesmo volume, né? Porque não mudou a questão do volume, eles continuam iguais. Então, eu posso falar que o H mais X, ele está proporcional à subida de X. Enquanto que o H menos Y está proporcional à descida de Y. Ao fazer aqui álgebra, né, H vezes Y, HY mais XY igual HX menos XY, eu vou passar tudo para o primeiro membro? Não, vou passar HY, meu objetivo é achar a altura, né? Menos HX, ela vai ser igual a menos XY menos XY. Aqui eu posso colocar um H em evidência. Y menos X igual a menos 2XY. Como eu quero o H vai ser igual a menos 2XY dividido por Y menos X. Aqui eu não teria as respostas, como a gente pode ter aqui, ó. Né? Tá tudo positivo. Então, para eu forçar um pouquinho, o que eu poderia fazer? Eu posso multiplicar por menos 1. O Y vai ficar negativo e o X vai ficar positivo. Né? Essa daqui é a alternativa E. Tá? O finalzinho, né? Tá faltando 1 minuto para as 2 horas da nossa live.